Há cerca de 10 dias atrás, aconteceu lá na Europa eleições para o Parlamento Europeu. Para a nossa grande surpresa, para a nossa grande felicidade, porque é motivo realmente para se comemorar, a esquerda ela saiu derrotada nas eleições que houve para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, eu vou fazer questão de colocar aqui na frente uma definição do que é essa instituição. Você pode até fazer uma pausa aqui no vídeo para poder ver essa definição, mas em linhas gerais, o Parlamento Europeu é como se fosse um árbitro para poder arbitrar toda uma série de questões que existe no grande continente europeu. Afinal de contas, estamos falando de um continente onde existem milhares de países, existem milhares de formas de fazer política, existem milhares de culturas, existem milhares de economias, existe tudo lá na Europa. E um país está sempre um perto do outro, porque a Europa, diferente do Brasil, que é um país grande e um país único, lá são vários países, uma fronteira, uma colada com a outra, e cada um com suas características, sua geografia, sua política, enfim. E no passado não tão distante assim, nós sabemos lá na Europa, muitas coisas elas foram resolvidas embaixo de bala, bombas, guerras, de revoluções, de destruição. O cara não tinha muita paciência, muita conversa fiada. Não gostei da sua cara, você também não gostou da minha e tal. É o seguinte, a gente vai resolver mesmo no braço. Era dessa maneira que as coisas eram resolvidas lá na Europa. E depois, meu amigo, de duas guerras mundiais que arrasaram parte da Europa, eles começaram a entender que é melhor a gente sentar e tentar fazer uma coisa mais civilizada, uma coisa mais tranquila, do que ficar cacete partindo pra bala, partindo pra bomba, porque de fato, se você for pensar, eles não brincavam em serviço, cara, ia mesmo pro cacete mesmo, cara. Vamos acabar com tudo. Aí, com a criação do Parlamento Europeu, as coisas elas tomaram, digamos assim, um verniz, um contorno de civilidade. Esse Parlamento Europeu, ele tá ali para arbitrar uma série de questões, uma série de coisas para evitar que o cara queira matar o outro. E durante muito tempo, esse Parlamento Europeu, infelizmente, ele sofreu uma forte influência da esquerda. Porque, assim, a Europa em si, vários países como Itália, Portugal, França e alguns outros, a Alemanha, eles sempre tiveram muita inclinação para a esquerda, para o socialismo, infelizmente. E no Parlamento Europeu não foi diferente, ele foi sofrendo muita, mas muita influência socialista de esquerda, meu camarada, quando uma instituição, ela se inclina muito para o lado de lá, muito para a esquerda, muito para o socialismo, nunca sai coisa boa, nunca sai algo que realmente preste para a sociedade. Então, quando aconteceu na semana passada, dias atrás, a eleição para o Parlamento Europeu, onde a esquerda foi a grande derrotada, isso foi motivo de comemoração, porque, afinal de contas, era um alerta, era um indício de que, finalmente, nós estamos caminhando para nos livrarmos de políticas, de agenda e de ideologias da esquerda. Porque quando nós analisamos as políticas, a ideologias e a agenda da esquerda, o que nós percebemos é que ela defende causas, defende agendas, defende comportamentos que são verdadeiras encheções de saco. Por exemplo, no caso lá da Europa, uma das coisas mais caras, mais irritantes para o europeu comum, que a esquerda defende com muita paixão, com muito ardor, é a questão da imigração, cara. Você imagina que a Europa, tendo um continente rico, um continente onde há oportunidades, simplesmente a esquerda defendeu ao longo de décadas que simplesmente as portas ficassem abertas para que os tais dos imigrantes eles fossem entrando, principalmente aqueles caras vindo da África, de algumas regiões do Oriente Médio e de algumas regiões da Ásia, simplesmente fossem entrando. Agora, existe um porquê disso, e o porquê é o seguinte, e o motivo é o seguinte, é porque na Europa, aquilo que eu falei minutos atrás, depois de duas guerras, a Europa ela estava completamente arruinada, completamente destruída.
Então, para que as pessoas elas pudessem ter um começo, elas pudessem ter um pontapé inicial, muitos governos eles criaram uma série de programas sociais, de benefícios sociais para que as pessoas pudessem se levantar, para que elas pudessem ter como começar, porque foram países que estavam arruinados por conta da guerra. A diferença, meu amigo, é que no caso do europeu, à medida que ele começou a se levantar, a se recuperar, a começar a trabalhar, ele foi deixando de lado esses chamados benefícios sociais. Não quero mais, não preciso mais, porque agora eu estou trabalhando, agora eu posso andar com minhas próprias pernas. É diferente, por exemplo, do que acontece aqui no Brasil, onde às vezes as pessoas querem ficar vivendo às custas do governo. Governo entre aspas, né? Porque quem paga benefícios sociais somos nós, os pagadores de impostos. E as pessoas não, eu quero no caso aqui no Brasil, eu quero viver bolsa de família, quero viver de bolsa de não sei o que lá, benefício disso, benefício daquilo. Eu quero que o governo me dê isso, me dê casa, me dê comida. É o pensamento aqui. Na Europa, o cara já tem uma outra cabeça, já tem uma outra percepção. Eu vou usar quando eu precisar. No dia que eu não precisar mais, eu não quero. Fica lá, eu vou andar com minhas pernas. E aí, eles foram trabalhando, progredindo e o benefício foi ficando lá. Esses tais de imigrantes que partem da África, do Oriente Médio e de outras regiões querem ir para a Europa, eles querem principalmente ir para lá para poder usufruir esses benefícios. Para que você possa ter uma ideia, uma ajuda de custo em alguns países na Europa, e quando eu falo ajuda de custo, é dinheiro mesmo, pode de repente chegar a 3 mil reais. Além de ajuda para o cara ter casa, ter comida, ter eletricidade, encanamento, uma série de coisas. E aí o sujeito ele vai para lá para poder ficar na vida boa. Ele não vai lá para poder arranjar um trabalho, para melhorar a condição dele. E é um cara muitas vezes jovem. É um cara de 19, 22, 23, 24, 30 anos de idade. Um cara jovem, um cara forte, um cara grandalhão. Ele tem condições, ele pode trabalhar, tem trabalho. Mas ele é um vagabundo, tal do imigrante lá na Europa. E a esquerda defende. A esquerda quer que as portas fiquem abertas lá, escancaradas, para receber esse vagabundo que vai ficar lá usufruindo das coisas, dos benefícios. Pronto. Isso cansa, irrita qualquer pessoa, porque quando você analisa as políticas da esquerda, a agenda da esquerda, ela cansa, ela é irritante, ela é enervante para qualquer pessoa normal, para qualquer pessoa que trabalha, porque, por exemplo, você não quer trabalhar, acorda cedo todo dia para ficar sustentando vagabundo. Você quer isso para você? Você acordar 4, 5, 6 horas da manhã, trabalha pra caramba, para depois você ter que ficar sustentando vagabundo? É isso que você quer? Sustentar um marmanjo de 19, 22, 23 anos de idade, for grandalhão, que quer só ficar na vida boa? Não é irritante? E no caso da Europa, nessa questão da imigração, ainda tem o seguinte, meu amigo, é que boa parte desses caras que vão para lá para imigração, que a esquerda defende, são aqueles caras que têm aquela tal da religião islâmica, muçulmana, que não trabalham, que ficam lá nos países, na Inglaterra, na França, na Itália, na Holanda, na Alemanha e tudo mais, recebendo benefícios, e depois esse cara, ele resolve, com o tempo livre que ele tem, já que ele é vagabundo, não faz nada, ele vai lá para aquela tal daquela mesquita dele, fica lá entupindo a cabeça dele com lixo, sendo doutrinado para odiar o Ocidente, padrão de vida capitalista, e depois o cara sai por aí, como acontece, ou melhor, aconteceu bastante lá no passado, hoje em dia até que diminuiu um pouco, mas eu lembro que há uns 6, 7 anos atrás, era comum os tais dos atentados lá na Europa, em Barcelona, em Berlim, Paris, e uma série de outras cidades lá na Europa. O cara saía lá dando facada, encontrava uma pessoa ali no ponto do ônibus, dava facada, encontrava no shopping center, dava facada, porta de escola. Lembra dessa época quando acontecia diversos desses tais de atentados? E quando a polícia prendia o cara, ia ver a identidade dele, via que ele veio de alguma parte de lá, da África ou do Oriente Médio, e 2, que ele era simplesmente um tal do islâmico, tal do muçulmano.
Então, o europeu, nessa questão que eu acabei de citar do parlamento de lá, das eleições, ele começou realmente a se cansar, cara. É cansativo mesmo, é irritante mesmo a política e a agenda da esquerda. Somente a título de comparação, veja o caso aqui do nosso país, onde os tais dos parlamentares, os deputados de esquerda, que o canalha tenha lá a tal da saidinha. Vou botar o cara para sair, passear aqui na rua, né? O vagabundo que está preso o tempo inteiro dentro da jaula, que é vagabundo porque é criminoso, a esquerda defende que ele tenha a tal da saidinha. Quando não é essa tal de saidinha, é aquela história do banheiro. Defender que um marmanjo desse tamanho, dessa largura, ele fique lá frequentando o banheiro onde tem uma criança, onde tem uma menina de 10, 11 anos de idade, a menina está lá e de repente entra lá um vagabundo desse tamanho aqui, dessa largura, barbudo, para dividir um banheiro com uma criança de 10, 11 anos de idade. A esquerda defende todos esses absurdos, cara. Toda essa nojeira. A tal da saidinha que eles tanto defendem, eles, o esquerdalha, ele mora lá no casarão dele lá, protegido, segurança 24 horas, um muro de 4 metros de altura, tô lá na boa, tô lá tranquilo. Quem vai ficar exposto a bandido, vagabundo, canalha, sequestrador e tudo que não presta aqui no meio da rua, vai ser eu e você. Então você consegue perceber por que a agenda da esquerda, a ideologia da esquerda, ela realmente é irritante, enervante, ela enche o saco da gente, é por causa disso. E assim, meu amigo, o europeu comum, diante de todas essas politiqueiras da esquerda que acontece lá, ele, é claro, está muito preocupado também com o futuro dos filhos dele, dos netos. Qual é o país que eu vou deixar para o meu filho ou para o meu neto com esses caras da esquerda defendendo todas essas patifarias, todas essas vagabundagens, defendendo que o vagabundo venha de lá de outro país, entre aqui na minha casa, usufrua uma série de benefícios e depois ele vai retribuir como? Dando facada em mim, na minha família, no meu filho, na minha filha. É dessa maneira? Então, essa situação que aconteceu lá, a vitória dos partidos de direita e centro-direita e jogando a esquerda para lá, para a lata do lixo, é essa a resposta. Porque o que eu estou enfatizando o tempo todo, a agenda da esquerda, ela realmente é cansativa, ela enche o saco mesmo das pessoas, cara. Atualmente aqui no Brasil, só para que você possa ter uma ideia, está acontecendo uma situação que talvez até você já tenha visto. Existem muitas pessoas por aí que estão abrindo o bico, estão latindo, que estão cansados do governo de mula. Artistas, os tais de intelectuais e outros vagabundos por aí, agora estão por aí dizendo, não, eu estou cansado do governo de mula. Não é nada do que eu pensei que ia ser. Quer dizer, o cara agora que ele tá vendo que a batata tá esquentando demais, agora ele tá vendo que é hora de ele querer tentar cair fora. Ele apoiou, trabalhou para que Mula se elegesse. Agora não, eu tô cansado. Mula é um vagabundo. Ele não tá fazendo o que eu pensei. Ele não deu picanha. Ele não deu bamba a cerveja gelada. Como se a gente não tivesse passado aqui mais de um ano falando que Mula é ladrão, é vagabundo, é canalha, é bandido, é mentiroso. E outros fazendo o mesmo trabalho aqui na internet. Agora você tá vendo os oportunistas, os vagabundos, né, que apoiaram a eleição desse ladrão, querendo pular fora do barco. Não, vou sair aqui porque Mula é ladrão, é um vagabundo, ele é mentiroso. Agora, você tá vendo isso, cara? Tá pensando que vai enganar quem? Vai enganar quem? A gente aqui? É isso? Tu vai achar que nós somos imbecis, somos trouxas e vamos acreditar na sua conversa agora? Depois de todo o apoio que você deu para Mula, apesar de tudo que nós falamos e mostramos? Essa derrota que a esquerda sofreu lá na Europa, ela, na verdade, são dois recados que o eleitor europeu mandou
para a esquerda. O primeiro recado é o seguinte, é que nós estamos cansados dessa politiqueira, dessa agenda, dessas ideologias da esquerda. Estamos de saco cheio dessa porra, dessa politiqueira, dessa coisa de imigração, dessa conversa de banheiro, dividir uma criança, dividir banheiro com um marmanjo barbudo. Estamos cansados de tudo isso. No caso, se fosse o caso aqui no Brasil, estamos cansados dessa porcaria de saidinha para beneficiar vagabundo, criminoso, traficante, toda essa raça que não vale porra de nada, entendeu? Estamos cansados de ver politiqueiro de esquerdalha, petista e outros ficar alisando o vagabundo, alisando quem não presta. Estamos cansados de ter que trabalhar para ficar sustentando o vagabundo. O europeu também, ele disse isso, meu irmão, eu não tô mais afim de ficar bancando aqui 3 mil reais, água, casa, comida, uma série de coisas para muçulmano vagabundo, islâmico vagabundo, que fica desfilando aqui na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, depois dá uma loucura, pega uma faca, sai dando facada nas pessoas por aí. Estamos cansados de tudo isso, porra. Vai pra casa do caralho, entendeu? Esse é o recado, vão se fuder. Pegue a caralha lá do imigrante lá e coloque dentro de tua casa, cara. Pega esse vagabundo islâmico e coloque ele dentro lá da tua casa. Você gosta, você ama o cara, simpatiza com ele, pegue ele, coloque dentro da tua casa. Eu não vou cuidar de porra de imigrante nenhum. E o segundo recado foi o seguinte, meu amigo, é que nós, no caso europeus, e pode se estender aqui para o nosso país também, nós estamos cansados de politiqueiro de esquerda que, ao invés de pensar no país, nós queremos pessoas que se preocupem com a economia, que se preocupem com a infraestrutura do nosso país, se preocupem com as coisas relacionadas com o país. Nós não queremos nenhum politiqueiro se intrometendo na nossa vida, dizendo para mim, para você, o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que comer, o que é que nós temos que ouvir por aí, tudo mais. Não queremos ninguém se intrometendo na nossa vida. Nós cuidamos da nossa vida. O que queremos é político que cuide do país, da economia, da segurança do nosso país, da infraestrutura do nosso país, que atraia investimentos para cá. E não o politiqueiro que fique querendo dominar a nossa vida, colocar uma coleira no nosso pescoço, porque é isso que a esquerda gosta, de colocar coleira na gente para dizer para mim e para você o que é que nós temos ou não que fazer. Quem cuida da minha vida é eu, você cuida da sua. É dessa maneira. A gente não precisa que nenhum patife, nenhum vagabundo da esquerda fique dando pitaco, opinião na minha vida e na sua. Como é que eu devo me comportar, como é que eu devo cuidar da minha família, o que é que eu devo comer, o que é que eu devo pensar e nada disso. Foi esse claro recado que os europeus e nós aqui por extensão entregamos para os politiqueiros da esquerda. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da nossa conversa? Conseguiu compreender tudo? Pois bem, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, fique à vontade para comentar. Enfim, sinta-se muito bem-vindo aqui. Até o nosso próximo encontro.